A gente não, porque eu acho que a gente não passou muito por isso, que é essa formação mais questionadora, né? A formação que faz perguntas. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E eu sei que a base da psicanálise também é muito perguntar e observar, né? Então, a gente vem sem isso, a gente vem sem esse adicional, né? E a gente precisa colocar, eu acho que a terapia ajuda muito nisso, nessa questão da gente se perguntar, da gente também se questionar. Quando a outra pessoa pergunta, você fala, por quê? Você fala, nossa, é mesmo, por quê, gente? Por que eu faço isso? Ô, Vivi, você sabe qual é a pergunta que eu faço que mais dá a tela azul, erro 404 nas pessoas? A pessoa, eu sempre fui muito fazedora, né? Muito resolvedora de problema, assim. Uma coisa que eu sempre gostei muito de ouvir é: nossa, tem um problema que eu não sei muito bem quem que eu tenho que procurar, o que que eu tenho que resolver, mas eu pensei em você. No começo eu ficava meio brava, falava, gente preguiçosa, né? Mas quando eu era jovem, né? Agora que eu sou uma pessoa madura, né? Fiz a lição de casa muito madura, com 40 anos, que eu amo ter 41 anos. Ao longo da minha vida eu fui entendendo que isso era um valor. E que daí, quando eu entendi que isso era um valor, eu passei a resolver direto, porque eu queria ser amada, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser... Essa é a base de tudo. No fim de tudo... Exato. No fim de toda a história, Brasil, você não quer comprar um carro novo. Não. Porque é um carro novo. Porque você quer ser amado lá no fundo. Pertencimento e amor. Pertencimento e amor. Então, no fim, por que eu quero tanto comprar um apartamento? Vai procurar, meu anjo. Vai procurar, porque é lá no fim que a gente chega. Até porque, quando a gente estava lá na caverna, se não fosse em grupo, a gente morria. Então, o ser humano é gregário. Não adianta. Social, né? A gente não vai ficar sozinho, né? Bom, muito bem. Daí, eu estava falando sobre o erro 404. O erro 404. Aí eu comecei a resolver os problemas das pessoas. A pessoa chegava com alguma fala, eu já dizia, vamos por aqui, faz assim, faz assado. Eu jovem. Aí eu comecei a perceber um negócio meio ruim. Que daí, de fato, as pessoas começaram a não pensar. Sim. Porque era muito mais fácil vir para mim. E eu ouço isso na clínica, todo dia. Tudo é em cima de mim, se eu não fizer, ninguém faz. E tem isso, tá? A mulher, eu chamo do empilhamento da desgraça, né? A mulher, ela vai empilhando, e aí, se o corpo não é padrão, se a sexualidade não é padrão, se é transgênero, se tem deficiência, vai empilhando socialmente uma dificuldade, e aí tem a fila do escangalhamento, né? Então, é o empilhamento da desgraça com a fila do escangalhamento, que a gente fala no IPFEM. Porque a gente tenta trazer um pouco de leveza para esses assuntos, porque são assuntos muito difíceis. Porque, por exemplo, estamos aqui hoje, eu e você, somos duas mulheres brancas. A gente se ferra porque a gente é mulher, mas a gente não se ferra porque a gente é branca. Na fila do escangalhamento, a gente está na frente da mulher preta. Entendi. Né? Então, quem está na frente, cansa, descansa mais rápido, levanta e vem aqui ajudar. E vem aqui fazer alguma coisa. E vem segurar uma porta aberta. E vem dar oportunidade. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente está falando sobre ter a coragem da Trajano. Vou fazer vaga afirmativa para pessoas pretas, sim. Pode processar. Pode processar. Uma confusão, né? No LinkedIn. Exato. Pode processar. Não tem problema. Por quê? Isso é uma coisa que a gente fala muito na Escuto. A Escuto é uma central de atendimento que só contrata mulheres. Tá? Mulheres e identidades não masculinas, né? Em 5 anos, nós somos quase 400 mulheres no Brasil e no mundo. É uma operação 100% remota. A gente faz operações de SDR, vendas e suporte. Qualquer suporte, tipo de suporte. Tá. A gente tem a nossa cota de homem branco hétero, que é o marido da fundadora, que é o fundador, que é o Diego. A fundadora é a Marina. Pessoas brancas, tá? Mas a gente está falando de 73% do nosso quadro de pessoas pretas. De uma liderança majoritariamente preta, a gente construiu agora um comitê de pessoas para tratar esse tipo de tema. Por quê? Porque a religião para a gente é importante. A espiritualidade é importante. Porque quando a gente olha para as abordagens de terreiro, toda comunidade religiosa cumpre uma função social. Quando a gente fala de abordagens de terreiro, a gente está falando de um certo tipo de função social. E que a gente começou a conversar lá dentro da Escuto. Porque mesmo num lugar só com mulheres, a gente não está livre dos nossos preconceitos, dos nossos inconscientes. E um lugar seguro psicologicamente não é um lugar onde os problemas não vão acontecer. É onde a gente vai cuidar deles da maneira correta. Tá certo? Mas, enfim. Por que a gente fala de tudo isso? Porque conforme eu fui deixando de ser jovem, eu fui parando de resolver os problemas das pessoas. E eu comecei a fazer a pergunta aqui da tela azul, que é: tá, você me falou tudo isso. O que você quer de mim?
pessoa fica me olhando assim, tipo, o que eu quero de você? Aí ela fica pensando, eu falo, você quer só ouvir? Você quer só que eu ouça? Você quer iluminar algum caminho? Você quer que eu pegue para resolver? Porque é a partir do seu pedido que eu sei se eu posso te atender ou não. Se eu quero, se eu tenho condição. Porque às vezes eu tô no modo do eu não quero resolver, eu só quero reclamar. Sim. Às vezes é isso. Eu só preciso, pôr pra fora. Daqui a pouco eu vou ver como é que eu resolvo. Outras vezes eu tô aqui muito confusa. Eu só preciso de alguém que me ajude a falar, tá, peraí, separa isso aqui, vamos olhar por essa perspectiva, tal. Isso é diferente de uma terapia, né? Então, o que você quer de mim? E a gente precisa começar a se fazer essa pergunta para tudo, para as instituições, porque eu enxergo um deslocamento também, sabe, Vivi? Muita coisa que a gente deveria pedir do Estado, há muitos anos a gente pede das empresas. O Brasil é o país mais sindicalizado do mundo. Não existe. E com mais partidos políticos também, e com maior número de cartórios. Tá? Então, isso conta uma história sobre a gente. Sem dúvida. Né? Então, eu deveria pedir do Estado uma saúde melhor, uma educação melhor, uma moradia melhor, né? Se a gente pensar em políticas sociais. E eu estou pedindo que a empresa pague a minha faculdade, o meu curso de inglês, o meu plano de saúde melhor, que a empresa me traga cultura, e agora em tempos de home office, que a empresa... E aí, não vou entrar no mérito, acho que o capitalismo também, né, escangalhou um monte de coisa, mas a gente precisa começar a refletir o que a gente está pedindo de quem. Isso é muito o que a gente vê em processo de análise. Muitos pedidos que eu tenho para minha mãe e para o meu pai, eu faço para o meu marido, para minha esposa, minha companheira, minhas amigas, Verdade. meus filhos. E aí você tira as pessoas do lugar, assim. Você começa a pedir coisas para as pessoas que não são elas que têm que te entregar. Mas aí você fica bravo porque elas não entregam.